Salve família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, perdoem aí o sumiço, já tô acho que algumas semanas sem postar vídeo. Acabei, né, deixando semanas passarem aí. E atualmente estou há 3 dias retido, mas antes disso, se inscreve no meu outro canal, UserDrex. Não tô conseguindo abrir live aqui, não sei porquê. Eu acho que a plataforma me deu um hate aí, né, por causa ou essa imagem aí do Jon Bernthal, né, que eu coloco aí como capa, né, ou alguma coisa que eu falei aqui que eles estão me dando hate aí e até as visualizações estão caindo. Mas esse vídeo agora eu vou mudar a capa, né, espero que suba as visualizações. Estou há 3 dias retido, né, tive algumas relações aí nessas últimas semanas, tive recaída eu mesmo, né, vontade própria recair. Outros comentários. Teve no último vídeo, eu falei de uma mina que eu trombei, né, eu tava na academia e tava com muita energia para transmutar e eu soltei pro universo, pô, me arruma uma mina pra eu ficar, né, hoje do nada, pra eu trombar assim. E eu tava indo pra casa e quando eu cheguei na esquina do shopping veio uma intuição de eu ir pra uma praça onde eu às vezes passo lá pra ir no mercado. E às vezes eu tava até vendo essa fita, né, de intuição, o que significa isso, né? Às vezes a sua intuição tá muito mais certa do que você mesmo, né? Então o seu ego é aquilo que você vai construindo, né? E para você ter essa desconstrução e seguir sua intuição é muito difícil, né, da maioria das pessoas. Então é mais ou menos isso. E aí eu tava na esquina desse shopping, subi para essa praça, tava sentado lá conversando com um colega meu e do nada saiu uma mina desse residencial. E aí ela me viu conversando com meu colega, ela passou do lado assim, né? Ela deu um sorrisinho e tal e passou. Eu fiquei esperando ela voltar. Quando ela voltou, eu falei com ela. A gente trocou contato ali, né? E depois a gente chegou até a ficar, né? Acabei dando uns pega nela depois, mas a gente não chegou a ter relação. Depois eu não tive muita vontade de ter relação com ela, né? Mas ela era bem bonita, tem um corpo bem estrutural, mas não tinha muita vontade, né? Não era a mesma conexão, né, de ter relação, então eu meio que deixei pra lá. Outra coisa, eu tô ficando com uma mina aí, né? E já tem um tempo, tá ficando sério aí, né? E eu, tipo, às vezes tenho relação com ela, né? Então isso aumenta muito ali a texto, né? Na hora de transmutar, a gente tem vontade de recair, né? Porque eu tento não ejacular nas relações, né? Isso me dá uma puta de uma alta performance na hora e, né, para não ficar esvaziado. Então é mais ou menos isso, né? Essas últimas semanas aí, eu acho que eu já comentei nos outros vídeos que eu fiquei com uma mina que eu trocava ideia também. E no começo do ano ela me chamou, né? Que já tinha quase 2 anos que eu não falava com ela. E aí ela veio aqui pra casa, a gente teve 2 relações e tal, né? E foi muito bom, né? Então foi, eu acho que mês passado, foi mês passado, mês passado. Então é mais ou menos isso, as atualizações. A atração tá muito grande, né? Qualquer lugar que eu vou aí as pessoas reparam. Outra coisa que eu tô fazendo, eu tô pegando muito sol. Isso eu sinto que eu tô com energia muito grande, né? De produtividade e como se eu estivesse mais vivo. Depois que eu já adotava esse comportamento onde eu morava antes, né? Aqui eu aumentei muito mais, agora que a gente entrou no tempo do verão. Então é mais ou menos isso. Eu tô estudando algumas coisas aí, né? Como mais para a questão de expansão de consciência também, né? O canal que eu já deixei aí do Felipe Lino, ele fala bastante sobre isso. Tem muitas coisas que eu reparo que é você identificar, né? Querendo ou não, que Deus ou algo que você acredite. Eu particularmente não tem como você não aceitar a existência de Deus. Então e que isso, né? Quando você entende que você tem essa mesma energia criadora dentro de você, o seu ego ele abaixa, né? Você está propício a se tornar um ponto de referência, um ponto de energia e, né, a sua questão de atratividade, as coisas começam a dar muito mais certo para você. Só que você tem que forçar isso que aconteça na sua mente. Muitas pessoas vivem em prisões, né, em suas próprias mentes, em problemas. Onde eu trabalho mesmo, né, são pessoas que estão totalmente diferentes em questão de cultura e, né, eu moro em outro país, eu moro em Portugal. E as pessoas daqui são totalmente
voltadas para essa questão de individualismo, né? E terem seus problemas ali, elas acham que isso é algo rotineiro para elas, né? Elas praticamente parece que gostam, né, de estar num lugar onde o problema ali é sempre constante, elas ficam fodidas com isso e parece que isso satisfaz cada vez mais, né? E elas descontam isso muito fácil em outras pessoas, né? São pessoas que são infantis, porque o homem que tá com uma energia, né, de paz, né, uma energia de expansão, né? Eu acho que os problemas ao redor é o mínimo, né, que vai interferir na própria vida, né? Então essas pessoas não provam disso, porque elas, às vezes é falta de informação, às vezes é cultura, né? Praticamente aqui é cultura. Então, eu e um colega meu que a gente trabalha junto, né? Eu comecei a falar para ele sobre retenção e ele começou a pesquisar e começou a entender um pouco mais sobre isso, né? Esse rapaz, a gente tá trabalhando ali, a gente vê que muitas pessoas ficam olhando pra gente de uma forma totalmente estranha, né? Se incomodam quando a gente dá risada ou a gente conversa, porque o trabalho que a gente faz é o mais difícil lá. E aí mesmo assim a gente tá dando risada, tal, tudo mais, é como se nada interferisse, as pessoas ficam fodidas com isso, porque acham que a gente tá tirando alguma com a cara delas, né? Mas a gente não tem culpa de a pessoa viver uma vida totalmente fodida mentalmente, porque quer, porque o livre-arbítrio, ele tá na vida de qualquer pessoa, né? De todas. Então você pode escolher ser um fodido, você ser um miserável, você ser um cara que não liga para as outras pessoas, só liga para si mesmo. Você é um cara que não quer mais casar, você é um cara que não vê mais fé na humanidade, em outras pessoas, em você mesmo, né, em Deus, em nada, né? Você escolhe essa vida miserável, podre, imunda que você tem, né? Então a gente escolhe aquilo que a gente quer, né? E a gente cria aquilo que a gente quer. Tem uma referência, né? Eu não sei de que livro isso, acho que é da Bíblia, né? Que eu vi um post falando sobre eu acho que a passagem é mais ou menos assim, que quando Jesus ele morre, né, ele ressuscita, tá escrito que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, né, ele tá dentro de cada um de vós. Então, se você parar para pensar, né, isso é algo além de humano, né, e as conexões podem fazer com que as pessoas criem coisas impossíveis, né. Então, aquela fita que eu falei sobre aquele carro, né, o cara chegou a ver um carro para mim, só que eu não sei se eu comentei isso no último vídeo, né, porque eu queria um carro, e aí eu vi esse carro direto, né, na rua, depois que eu comecei depois que eu vi ele assim no site lá, eu mandei mensagem para esse colega meu, falou que não teve como aprovar esse carro para mim, mas aprovou outro, um carro muito foda também, né, e aí ele só queria o meu aval para poder dar entrada, e aí eu pensei muito e falei, não é a hora ainda, né, a gente tem que saber dizer não para as oportunidades também, por mais que é algo que você queria, mas às vezes você reflete e vê que é apenas o seu ego, apenas luxúria, né, a vaidade ali batendo na tua mente. Você tem que dizer não, porque tem planos que podem ser maiores e que você vai construir com um pouco mais de tempo, né? Então, eu chamei um colega meu, que ele estava com uma ideia de empreender. Falei para vocês que no começo do ano conversei com meu pai sobre empreender, ele não quis, ele me chamou por vários anos e eu recusei. Então eu acho que era a hora, ele não quis, não fiquei fudido com isso, fiquei tranquilo, mas ainda quero empreender e ter algo em mente para poder fazer com que eu tenha mais liberdade, até para fazer mais vídeo aqui pro YouTube também, porque eu trabalho CLT e a rotina é muito desgastante. Eu chamei um colega para fazer uma collab aí, a gente vai montar uma marca, mais ou menos isso que eu tenho para falar. Muitas coisas estão encaminhadas já dei praticamente 50% de entrada em tudo, né? Vai ser mais ou menos isso. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Essa mina que eu tô ficando aí, ela trabalha como aeromoça, né? Foi pra Itália. E aí eu tô aqui, né? A gente não tem planos aí de namorar. Está naquele caso de ficar sério. E tô aberto a outras oportunidades também que a vida vai colocar na minha frente. Ontem fui trombar essa menina aí num rolê que a gente fez, né? Porque praticamente a gente nunca tinha saído, né, junto assim para o primeiro encontro, né? Primeiro encontro eu tava com tanta energia que eu transmutei tanto no diálogo que ela veio parar na minha casa, né? Então foi o que eu falei para vocês, né? Ela veio parar aqui em casa, tal, a gente acabou ficando e várias vezes ela veio para cá e a gente nunca se trombou na cidade onde ela mora, né? E eu fui para lá ontem. Por coincidência, que eu acho que é impossível, eu vi uma mina que eu fiquei
em 2025, eu vi outra menina umas ruas depois, que eu falei no começo do ano aqui que eu tava ficando com ela, que ela é estrangeira, e ela acabou me dando fora porque eu não falo muito bem inglês, muito egoísta pelo jeito ela é. Trombei ela descendo a rua, ela tava na porta da casa dela, do apartamento, fumando um cigarro. Eu cheguei na frente assim dela, né, fingi que ia apagar o cigarro na brincadeira, né, quando ela olhou, eu estendi a mão para apertar a mão dela, ela simplesmente abaixou a cabeça e falou não, alto, né, sai. E aí fui embora, passamos 10 metros, né, eu falei, porra, tanta gente, né, que se né, doa pra, né, conhecer outras pessoas e quer fazer algo legal, né, porque essa mina eu tinha muito interesse nela, né, é uma mina que a ideia bateu e tal, e ela compartilhava das mesmas coisas que eu, né, de gostos, enfim, e do nada se tornou totalmente estranha, né, e aí eu andei aqueles 10 metros pra frente e falei, quer saber de uma coisa, eu quero que se foda, né. Eu olhei pra trás, chamei ela, né? Ela não olhou, chamei pelo nome dela, ela olhou, na hora que ela olhou, né? Aí eu peguei e dei o dedo do meio pra ela, né? Então, virei minhas costas e fui embora, né? Porque tem pessoas que têm que merecer isso, né? Infelizmente é a vida. Mas eu não guardo nenhum rancor, né? Eu fiz num modo ali totalmente engraçado ali, né? Porque eu sei que são situações que eu vou me lembrar depois, né? Sem ter o mínimo de peso na consciência. É mais ou menos isso, né? Esses períodos aí dessas últimas semanas foram bem corridos, né? Tô treinando também, mudei toda a minha estética de treino. Falei do canal do Mano Albino, né? Deixei no último vídeo lá na descrição, eu acho. Entrem lá e dêem uma olhada, né? Ele fala sobre as diferenças de treino. O canal do Felipe Lino fala sobre expansão de consciência, você reduzir o seu ego, né? Para a construção de algo maior. As conexões, elas são ativas com pessoas que você já conheceu, em lugares que você já foi, e você consegue expandir isso, né? Você deixar isso mais forte com coisas que a vida pode te proporcionar, né? Então essa geração hoje que a gente tem aí de interação muito menos do que antigamente, né? Ficou mais difícil, né, de você conseguir expandir isso, né? A gente quer cada vez mais se privar no nosso mundo, na rede social, e as pessoas estão buscando, né, escapar disso, e isso é muito bom, porque o ser humano em si ele não foi feito para coisas sintéticas, né, coisas artificiais. Então é mais ou menos isso. Se inscreve, deixa o like, se inscreve no canal do User Drex, vou deixar na descrição aí. Vou abrir live lá, eu abri uma live hoje, mas eu tenho que configurar algumas coisas ainda. Esse canal aqui, não sei porque eles estão me dando hate, né? Alguma coisa deve ser da imagem que eu coloco aí do John Derrickson, né? Ou deve ser também alguma coisa que eu falei. Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até o próximo vídeo, 3 dias retido, né? Vamos buscar o máximo de interação aí. E eu vou começar a anotar tudo a partir de hoje, né? Porque eu sinto que os conteúdos dos vídeos estão muito menos informativos do que eram, né? Eu não quero deixar de trazer um vídeo com qualidade pra cá, né, como eu sempre fiz. E mais ou menos isso. Tamo junto, até o próximo.